Caros irmãos, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a Santa Missa, nós iremos falar hoje sobre as cerimônias e os ritos que a compõem, assim também como os seus significados. Um grande autor francês, Don Chotard, ele irá definir a necessidade dos ritos da seguinte forma. Ele disse que Nosso Senhor, antes da sua morte, instituiu o sacrifício da nova aliança para perpetuar a sua entrega redentora, como nós falamos no vídeo passado. E confiou à Igreja o cuidado de rodear esse sacrifício de símbolos, cerimônias, exortações e orações, para que ela, assim, honrasse o mistério da redenção e ajudasse os seus filhos a tirar dele proveito. Também, assim, facilitar a sua compreensão e adquirir nas suas almas um temor reverencial perante Deus. Então, esse é o motivo pelo qual a Igreja cercou de cerimônias, ritos, símbolos a Santa Missa. E, para iniciarmos a nossa formação, nós iremos tratar, a princípio, dos paramentos que o sacerdote reveste para celebrar a Santa Missa. Então, ao se revestir dos paramentos sagrados, o sacerdote ele se reveste das virtudes de Cristo. Então, cada paramento ele tem uma referência, ele faz menção a uma virtude de Cristo. Por exemplo, o primeiro paramento que o padre coloca é o amito. O amito hoje virou uma peça opcional, mas ainda é muito recomendado que se use. É um lenço de linho com duas fitas, no qual ele coloca em torno do pescoço e ata a cintura. Esse paramento ele significa a virtude da fortaleza. E também, por ele ser colocado sobre a cabeça, antes de ser colocado nos ombros, o padre, enquanto coloca, ele faz a seguinte oração, pedindo a Deus que proteja a sua cabeça dos assaltos e das ciladas do demônio, colocando sobre ela este capacete da salvação. Primeira veste, o amito, a virtude que ele representa, a virtude da fortaleza. A segunda veste que o padre coloca é a alva. A alva é aquela veste branca que vai até os tornozelos e cobre todo o corpo do sacerdote, até os seus punhos. Então essa veste, ela faz menção ao que São João viu no Apocalipse, quando ele viu o céu aberto e a multidão vestida de branco, aqueles que se lavaram no sangue do Cordeiro. A túnica é a veste batismal. E ela, na Santa Missa, ela representa a santidade, a virtude da pureza, da justiça que o sacerdote precisa para celebrar dignamente os santos mistérios. Logo depois da alva, ele vai cingir a cintura com um cordão, que nós chamamos de símbolo. O símbolo, ele representa a virtude da continência e da castidade. Logo em seguida, o padre coloca sobre o pescoço, pendente em duas faixas, sobre o peito, a estola. A estola, ela representa o poder sacerdotal. Geralmente, todos os sacramentos, o padre os ministra com a estola, porque ela representa o poder sacerdotal e a autoridade do padre. E também ela representa a virtude da fé, da esperança e da humildade. Por fim, por cima de todas as vestes que já foram colocadas, o padre reveste a casula. A casula, por ela estar por cima de tudo, ela representa a caridade. Como fala São Paulo, acima de tudo está a caridade. Então, a casula também ela faz uma menção na Santa Missa à cruz de Cristo, ela representa a cruz. Os paramentos, além de terem um sentido, uma ligação com as virtudes, eles também têm uma ligação com os fatos da paixão de Cristo. Por exemplo, o amito, nós falamos, o capacete da salvação, né? A virtude da fortaleza. Ele também simboliza a coroa de espinhos de Cristo. A estola, as cadeias que o ataram, o símbolo, os flagelos, e a casula representa a cruz. É por isso, no rito antigo, todas as casulas romanas elas tinham nas costas bordada uma cruz. O padre subia ao altar com a cruz às costas, assim como Cristo. E durante a missa, durante vários momentos da missa, de modo especial na hora da consagração, quando o sacerdote levantava a Sagrada Hóstia, o acólito o auxiliava levantando a casula, repetindo assim o gesto de Cirineu que ajudou Cristo a carregar a cruz no caminho do Calvário.
Existe um último paramento que caiu em desuso depois da reforma do Vaticano II, mas que é usado ainda no rito antigo, que é o manípulo. O manípulo é usado sobre o braço esquerdo. Ele é uma pequena faixa, em formato de estola, que representa os trabalhos, os sofrimentos e as lágrimas. Como dirá o Salmo, aqueles que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Depois de revestido dos paramentos, depois de se revestir das virtudes de Cristo sacerdote, o padre sai da sacristia e se dirige ao altar em procissão. Essa procissão de entrada, ela representa a entrada de Cristo nesse mundo. Cristo que, como fala Fulton Sheen, sai da sacristia do céu e se dirige ao altar do Calvário, onde ele irá presidir o seu sacrifício. Ele vem revestido dos paramentos da nossa humanidade. Então, a procissão de entrada, ela representa a entrada de Cristo nesse mundo. Então, na frente do padre vai toda a equipe os acólitos, os ministros, os leitores. O padre sempre vai por último, e assim deve ser, porque toda a procissão que vai na frente do padre representa todo o povo da antiga aliança que veio antes de Cristo, os profetas, os patriarcas e, por fim, São João Batista, o último dos profetas, que apontou e preparou os caminhos para o Cordeiro de Deus. Ao chegar diante do altar, que representa Cristo, ele que é a pedra angular, por isso sempre o altar católico é feito de pedra. Cristo é a pedra angular e o altar o simboliza. Todos saúdam o altar com a reverência. E o sacerdote se inclina e dá um ósculo sobre o altar, um beijo no centro da pedra do altar. Esse beijo simboliza o beijo esponsal entre Cristo e a igreja, sua esposa. O padre está ali falando a Deus em nosso nome. E ao mesmo tempo ele também age na pessoa do próprio Cristo. O altar também representa Cristo. Então, esse beijo é o beijo esponsal entre Cristo, esposo, e a igreja, esposa. Logo em seguida, o primeiro gesto, a primeira oração da Santa Missa é o sinal da cruz. Vejamos que tudo na missa tem menção à cruz. Os paramentos que o padre usa são enfeitados, ornados com a Santa Cruz. Existe uma cruz sobre o altar. O altar também simboliza a cruz. A casula que o padre usa simboliza a cruz. E inicia-se a missa com o sinal da cruz, a invocação à Santíssima Trindade. Esse sinal que nós traçamos sobre o corpo nos recorda que nós somos um povo separado para Deus, uma nação santa, um sacerdócio real. Em seguida, depois da saudação inicial do presidente, do sacerdote, existe o ato penitencial. Assim como Nosso Senhor, para preparar os apóstolos para a instituição da Eucaristia, na Santa Ceia, ele primeiramente lavou-lhe os pés. Né? Vejamos bem, lavou somente os pés. São Pedro queria que Cristo lavasse o corpo inteiro. Nosso Senhor falou, não é necessário. Basta lavar. Para aqueles que já tomou banho, não precisa lavar, senão os pés. Isso significa o quê? Na missa, o padre vai dar a absolvição dos pecados veniais, das faltas leves. Quem está em pecado mortal, né, deve se confessar antes de poder receber a Santa Comunhão. Então, no ato penitencial, o padre irá dar a absolvição dos pecados veniais. Seria como se nós fôssemos bater a poeira da roupa, para nos tornarmos menos indignos de estar diante de Deus. Então, no ato penitencial, nós falamos a tríplice invocação. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. É o clamor do mundo diante de Deus, suplicando a misericórdia. Toda a criação geme como em dores de parto, como fala São Paulo. Ao fim do ato penitencial, nas missas solenes e dias de preceitos, o coral entoa o Glória, que é o hino de louvor. É o mesmo hino que saudou a entrada de Cristo nesse mundo na noite santa de Belém, que os anjos cantaram para os pastores: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Terminado o hino de louvor, o sacerdote presidente ele irá proferir a oração da coleta. É o primeiro grande oremos da missa. Essa oração chama-se coleta porque ela irá recolher todas as intenções pelas quais
nós queremos rezar nessa Santa Missa, nós queremos oferecer a Deus os nossos pedidos, nossos agradecimentos, nosso louvor. Por isso, o padre fala, oremos, e faz uma breve pausa. Nesse momento, eu devo apresentar a Deus as minhas intenções. Ele irá concluir a oração, terminando com a inclinação, falando por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Estes são os ritos iniciais da missa. Irá entrar agora a liturgia da palavra. A liturgia da palavra é um momento que nós iremos ouvir as leituras da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Essa liturgia é composta de uma leitura do Antigo Testamento, um salmo responsorial, uma leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento e, por fim, o Santo Evangelho. 4 leituras. Qual o significado disso? Primeiramente, o Antigo Testamento, para mostrar que por meio que nele, que nós aderimos a ele e que tudo que ele está escrito foi cumprido em Cristo, foi realizado em Cristo. Então, a leitura do Antigo Testamento também ela tem a intenção de ressaltar que ali está a revelação de Deus Pai. Deus Pai que fala por meio dos profetas, dos fatos do Antigo Testamento. O Salmo responsorial, como o próprio nome diz, ele é responsorial. É uma resposta do homem à revelação de Deus Pai. Logo em seguida, vem a segunda leitura, que geralmente é do Novo Testamento, das cartas de São Paulo, ou algum outro apóstolo. Significa o quê? Que ali nós estamos diante da revelação do Espírito Santo, que fala por meio dos apóstolos. Já o Evangelho, ele é cercado de toda uma solenidade. Nós ficamos de pé e aclamamos ele com um grande aleluia. O sacerdote nos dias solenes vai incensar o Evangelho, vai ter acólitos com tochas do lado do Evangelho. Por quê? Nós vimos, a primeira leitura, Deus Pai se revela por meio dos profetas. Segunda leitura, o Espírito Santo se revela, nos fala por meio dos apóstolos. Agora, quem vai falar é o próprio Verbo de Deus. O próprio Cristo nos dará a sua boa nova. Por isso, nós ficamos de pé para aclamar e ouvir o nosso Senhor que nos fala. Logo depois do Santo Evangelho, o sacerdote irá fazer a homilia, que é uma reflexão, onde ele vai exercer o seu munus de ensinar. Então, geralmente ele vai fazer uma associação entre as leituras e nos dar uma lição, uma breve lição, com base no que se celebra naquele dia, com base em alguma necessidade da igreja. Enfim, irá ensinar a doutrina com base nas sagradas páginas. Depois da homilia, conclui-se a liturgia da palavra com o credo. Nós ficamos de pé e dizemos a uma só voz o credo, que é a profissão de fé católica. Então, ela é como se fosse a nossa senha, o credo é a nossa senha, é aquilo que nós cremos. Então, você é católico? Sim, por graça de Deus eu sou. E em que você crê? Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, que nasceu por nós, padeceu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. A nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos. Encerro mais esse vídeo sobre essa primeira parte da Santa Missa, que é os ritos iniciais e a liturgia da palavra. No próximo nós iremos falar desde o ofertório até o final da Santa Missa. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.